Bom dia, na graça e na paz do Senhor para você. Mais um Momento EBD, e a lição de hoje é a lição de número 9, 27 de maio de 2012. E o assunto da nossa lição é sobre a igreja de Laodiceia, a igreja morna. E quero convidar você para o texto de ouro da nossa lição. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. A nossa aula de hoje, ela vai falar profundamente aos nossos corações e vai nos fazer refletir sobre a nossa vida como cristão, a vida da igreja como corpo de Cristo, pois a aula está baseada na carta enviada à igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma das 7 igrejas e, portanto, nós já estamos ministrando sobre esta última igreja. Esta última carta é o que se trata a aula de hoje. Jesus se apresentou para a igreja de Laodiceia e, ao se apresentar, ele disse que ele é a testemunha fiel. Ele é o Amém. Ele é o verdadeiro. A igreja de Laodiceia estava comprometida com o mundo, com a frieza, com o pecado e bem distante do propósito para o qual ela foi estabelecida. Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia com muito pesar, pois o desejo de Cristo é que todas as 7 igrejas tivessem o perfil da igreja de Filadélfia, que apesar de pouca força, mas uma igreja fiel e comprometida com o propósito do reino dos céus. Laodiceia, que quer dizer direito do povo, era uma cidade rica, uma cidade orgulhosa, uma cidade autoconfiante. O problema de Laodiceia era o problema de água. Ela enfrentava naqueles dias uma falta de água e, para ser abastecida, dependia de água de 2 cidades, a cidade de Colosso e a cidade de Hierapolis. Da cidade de Colosso vinha pelos aquedutos a água fria. Da cidade de Hierapolis vinha água medicinal, águas terapêuticas. E quando chegavam essas águas na cidade de Laodiceia, a que saía quente, a que saía fria, chegava morna. A que saía com as suas propriedades terapêuticas prontas para fazer o efeito para os doentes, quando chegava em Laodiceia, já tinha perdido o seu efeito terapêutico. Então a água chegava morna. E assim como as águas que vinham de tão longe para Laodiceia já não chegavam com as suas propriedades reais, assim estava a igreja de Laodiceia. Já não tinha a mesma propriedade de igreja, já não tinha o mesmo conteúdo, já não tinha a mesma essência, já não tinha o mesmo compromisso. A igreja se jactava dizendo: sou rica, sou abastecida e de nada tenho falta. O que a igreja de Laodiceia não sabia é que ela era pobre, miserável, cega e nua. Jesus dá um conselho para a igreja de Laodiceia, e que esse conselho ele deve ser observado com muita atenção por você que está a me ouvir nessa oportunidade. Jesus diz para a igreja de Laodiceia que ela precisa comprar dele ouro refinado no fogo,
vestes brancas e colírios para os olhos. Esse termo, compra de mim, é como que Jesus estivesse ironizando a igreja de Laodiceia, porque ela dizia que era rica. Ouro para a igreja de Laodiceia não era problema. Finanças para a igreja de Laodiceia não era problema. Riqueza, de nada ela tinha falta, segundo ela própria pensava. Jesus disse: olha, já que tu és rica, tu és abastecida, eu tenho algo a te oferecer e eu quero te vender. Eu quero te vender ouro provado, refinado no fogo. Logo então o Senhor está dizendo que o ouro de Laodiceia era um ouro que só tinha brilho, mas que não era verdadeiro. Era um ouro falso. E Jesus tinha um ouro verdadeiro para oferecer à igreja de Laodiceia. Ele oferece ainda vestes brancas para esconder a nudez daquela igreja. E diz ainda que a igreja precisava de colírio para os olhos. Quem é que precisa de colírios? É exatamente quem tem problemas de visão. Quem é que precisa de vestes? Com certeza é aquele que está nu e precisa ser vestido. Assim estava a igreja de Laodiceia, e ela não se deu conta de que era pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. Você talvez esteja se perguntando, mas todas essas características faziam parte dessa igreja? Sim. A igreja de Laodiceia deixou de ser igreja de Cristo e passou a ser igreja do povo. A igreja é de Cristo. Cristo é o Senhor da igreja. Para que você entenda como estava vivendo aquela igreja, de portas fechadas, e Cristo da parte de fora. Pelo que ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia foi a única das 7 igrejas que não recebeu nenhum elogio. Nem mesmo a igreja de Sardes, que é conhecida como a igreja morta. As obras dessa igreja ainda tinham vida, pelo que Jesus disse para a igreja de Sardes, que ainda tinha um remanescente, ainda tinha alguém que respirava. E Jesus então se apresentou dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, oferecendo vida para a igreja de Sardes. Mesmo sendo a igreja morta, mas as condições ainda eram bem melhores do que da igreja de Laodiceia. Melhores por quê? Porque a igreja de Laodiceia estava morna e achava que estava tudo muito bem, não se dava conta. E ela estava precisando comprar de Cristo. Mas como comprar dele, se ele é o dono do ouro e da prata, se ele é dono de tudo? A igreja de Laodiceia não tinha nada. E ela precisava reconhecer que Cristo é o tesouro, a fonte de todas as coisas. Jesus então se apresenta dizendo: agora compra de mim. A igreja de Laodiceia não tinha condições de comprar o ouro que Cristo estava oferecendo. A igreja de Laodiceia não tinha condições de comprar as vestes que Cristo estava oferecendo, nem muito menos o colírio, já que ela não tinha condições para comprar. E eram de necessidade esses produtos, digamos assim, que Jesus está oferecendo à igreja. O que ela deveria então fazer, já que não tinha necessidade? Eu quero te dizer nessa oportunidade, Jesus iria dar de graça para aquela igreja. O que ele queria era trazê-la de volta, trazer para os seus pés, dar vida para aquela igreja. Jesus então diz: tu não és nem fria e nem quente. A frieza, ele se refere à frieza da igreja de Sardes. Quente está se referindo à igreja de Filadélfia.
Aí Jesus disse: tomara que tu fosse uma coisa ou outra. Tu não és nem uma coisa e nem outra. Nem és quente e nem és frio. Se tu fosse fria, ainda tinha um jeito, porque tinha jeito sim para a igreja de Sardes. Quente é exatamente assim que eu quero a minha igreja, aquecida com o fogo do Espírito. Quente fala de um avivamento contínuo e permanente que a igreja de Cristo precisa viver e permanecer nele. Nessa oportunidade, eu quero que você reflita como está a sua vida como servo de Deus, como está a sua vida como filho do Rei. A sua vida estar aquecida com o fogo do Espírito ou estar igualmente morna como a igreja de Laodiceia? Pelo que Jesus disse, eu estou a ponto de vomitar. Meu Deus, isso é tão profundo, tão dolorido, quando alguém se torna intolerável ao Senhor. Mas o que é mais maravilhoso ainda é que Jesus está oferecendo uma oportunidade para a igreja de Laodiceia. Volte, te arrependa, compre de mim o ouro aprovado, as vestes brancas colhidas para os teus olhos, e com certeza tu serás vitoriosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em Cristo Jesus, e até o próximo Momento EBD, com o favor de Deus. Amém.